Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Jojo, mais uma vez trazendo uma dúvida enviada por um aluno, uma resolução do exercício do efeito fotoelétrico. Então tá aqui a fotinha que a aluna mandou. Aproveitando a sua boa vontade, professor Jojo pode me responder essa questão. Não entendi porque a resposta é 31. Então a questão é essa aqui, ó. Com relação ao efeito fotoelétrico, julgue os seguintes afirmações. O item 01. A ocorrência desse efeito depende da frequência e não da intensidade da radiação utilizada. O item 02. É possível que esse efeito ocorra com luz azul fraca e não ocorra com a luz vermelha intensa. Item 04. A velocidade com que o elétron é ejetado depende da frequência da radiação usada, mas não da sua intensidade. Item 08. Supondo que o fenômeno ocorra em uma determinada região de uma placa metálica, o número de elétrons extraídos depende da intensidade da luz utilizada. O item 16. Para uma determinada radiação incidente, a velocidade dos elétrons ejetados depende do metal usado na experiência, de acordo com a resposta, como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas. Então, letra A, 0,5, letra B, 14, letra C, 24, letra D, 30 e letra E, 31. Então, o primeiro item fala o seguinte, ó, a ocorrência desse efeito depende da frequência e não da intensidade da radiação utilizada. Ela é verdadeira. Por quê? Porque o efeito fotoelétrico, a radiação incidente, depende de uma frequência mínima de corte. Essa frequência mínima depende do material utilizado. Por exemplo, o zinco, ele é necessário que os fótons que ao incidir nesse material tenha energia de 4,31 eletronvolts para que ocorra efeito fotoelétrico. Já o material utilizado for o ferro, então a energia é maior, ela precisa de 4,50 eletronvolts. A intensidade luminosa está associada com a quantidade de fóton e elétrons arrancados do metal ao receber a incidência dessa radiação. Quanto mais intensa for a radiação, mais fóton e elétrons serão arrancados, e quanto menos intensa for essa radiação, menor a quantidade de fóton e elétrons serão arrancados pelo efeito fotoelétrico quando a luz incide nesse material. Então, esse item ele é verdadeiro. O item 02, é possível que esse efeito ocorra com a luz azul fraca e não com a luz vermelha intensa. Verdadeira também. Então, como o efeito fotoelétrico depende da frequência da radiação e não da sua intensidade, e que a frequência da radiação da luz azul é entre 606 até 668 THz, e que a frequência da luz vermelha é de 400 a 484 THz, logo a frequência da luz azul é maior que a frequência da luz vermelha. Dessa forma, dependendo do material condutor a ser irradiado com essas radiações, se tiver uma função trabalho cuja frequência de corte seja maior que a maior frequência da luz vermelha e menor que a menor frequência da luz azul, então, quando incidir a luz azul fraca, ocorre o efeito fotoelétrico. Mas quando incidir uma luz vermelha intensa, não ocorre o efeito fotoelétrico, porque essa radiação, ou seja, da radiação da luz vermelha, tem uma energia menor que a função trabalho. Com isso, ela não consegue fazer arrancar os fóton-elétrons, gerando assim um efeito fotoelétrico. Então, o item 2, ela é verdadeira. Sim, é possível que se eu iluminar o material com a luz azul, ocorra o efeito fotoelétrico. E se eu iluminar o mesmo material com a luz vermelha, não ocorra, porque depende da frequência mínima de corte que está relacionada com a função trabalho desse material. Item 4. Item 4. A velocidade com que um elétron é ejetado depende da frequência da radiação usada, mas não da sua intensidade. Também é verdadeira. Veja, para que ocorra efeito fotoelétrico, a frequência de radiação incidente no metal deve ser maior que a frequência de corte, ou seja, a função trabalho do material. Lembra que função trabalho do material é a energia necessária que o fóton tem que trazer quando incidir no material metálico para que os fóton-elétrons sejam arrancados da placa. Então, se ele tiver menor, se o fóton tiver energia menor que a energia da função trabalho, os elétrons não são arrancados. Se ele tiver igual, os elétrons são arrancados, mas eles não se movimentam. Então, ele tem que ser maior, a energia do fóton tem que ser maior que a energia da função trabalho. E aí, os fóton-elétrons são arrancados e sai em movimento de uma placa metálica para a outra, fechando o circuito, assim, gerando o efeito fotoelétrico.
tá? Então ela depende da frequência e não da sua intensidade. Lembre-se que a intensidade luminosa está diretamente relacionada com a quantidade de fóton-elétrons que serão arrancados no efeito fotoelétrico. Dessa forma, sabemos que a energia que os fótons têm menos a energia que os fótons têm menos a energia necessária para arrancar os fotoelétrons da placa que a função trabalha é igual à energia cinética associada aos fotoelétrons, que se movimentam de uma placa para outra no efeito fotoelétrico. Então, quanto maior for a energia do fóton, maior a frequência da radiação, maior a energia cinética dos fotoelétrons, tá? O item 8. Supondo que um fenômeno ocorra em uma determinada região, 8. Papaizinho, tá difícil aqui, né? O 8. Tá. Supondo que o fenômeno ocorra em uma determinada região de uma placa metálica, o número de elétrons extraídos depende da intensidade da luz utilizada. Também é verdadeira, né? Como a gente já vimos, a intensidade luminosa ou a intensidade da radiação eletromagnética está diretamente relacionada com a quantidade de fótons elétrons a serem arrancados no efeito fotoelétrico. Então, quanto maior a intensidade da radiação, maior o número de fóton elétron arrancado. Quanto menor a intensidade da radiação, menor o número de fóton elétrons arrancados durante o processo do fotoelétrons. Lembre-se que o efeito fotoelétrico depende da frequência da radiação eletromagnética, que vai dar a energia dos fótons dessa radiação. Lembra que a energia do fóton é E igual a HF. H é a constante de Planck, né? Então, E igual a constante de Planck vezes a frequência da radiação. Essa é a energia dos fótons, tá? E que incide no material metálico, e não da sua intensidade. Então, a energia que os fótons têm para fazer o efeito fotoelétrico depende da frequência que essa onda eletromagnética possui, e não da intensidade. A intensidade está relacionada com a quantidade de elétrons que são arrancados do material. Por isso que o item 8 é verdadeiro. O 16. Para uma determinada radiação incidente, a velocidade dos elétrons ejetados depende do metal usado na experiência. Verdadeira, né? Por quê? Como já vimos, cada tipo de metal tem uma função trabalho, que é a energia necessária para que os fótons da radiação, quando incidir no material, transmitam para os elétrons, e aí os elétrons tenham energia para ser arrancados da placa e se movimentem até o outro lado, né? Então, se eu pego uma onda, uma radiação única, né, que tem uma frequência constante, cada material vai ter a sua frequência de corte, que está relacionada com a função trabalho. Então, aquele material que tem uma função trabalho maior, né, vai sobrar menos energia para a energia cinética, e aí a velocidade dela vai ser menor. Aquele metal que tem uma função trabalho menor, vai sobrar mais energia cinética, e aí esse elétron vai ser arrancado com maior velocidade. Então, sim, ela é verdadeira. Bom, então, todas as alternativas da nossa questão é verdadeira. A 01 é verdadeira, a 02 é verdadeira, a 04 é verdadeira, a 08 é verdadeira, a 16 é verdadeira. Para mim dar a resposta da soma, eu tenho que somar todos os itens. Então, eu vou somar 01, mais 02, mais 04, mais 08, mais 16, que dá 31, tá? Então, a resposta correta realmente é a letra E, tá? Letra E, 31, todas as alternativas são corretas, tá bom? Bom, o professor aqui espera ter ajudado, tirado as suas dúvidas. Todas as respostas eu obtive lendo o material de apoio da nossa APC, tá? A nossa APC relacionada ao efeito fotoelétrico, que é a APC 2 do segundo bimestre. Então, eu peguei o material de apoio e li o material de apoio, e todas as informações eu tirei de lá, tá? Então, é uma questão teórica, e ela precisa do conteúdo seja assimilado e entendido para que você consiga responder ela, tá? Eu espero que eu tenha ajudado, que você tenha entendido. Aquele abraço, e lembre-se, tá? O professor está aqui para ajudar vocês a estudarem para física e tirarem as suas dúvidas. Então, se você gostou da nossa aula aí, ó, compartilhe o canal com seus colegas. Não esquece de dar o seu joinha pra gente, é importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Muita gente fala para mim, por que você não fala isso no começo do vídeo, né? Porque eu não quero que atrapalhe a nossa aula, certo? Se você gostou do meu trabalho, se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha, ative a sineta, compartilhe com os colegas, né? Diga para eles que é importante, tá estudando física, e
vamos embora para frente, como eu sempre falo, foco e determinação para estudar esse conteúdo que é tão bacana. Então, aquele abraço.